Boa noite. Hoje o nosso bate-papo é sobre as novas datas da eleição, né? E o adiamento aí tão esperado, né? A gente estava aí sofrendo para saber quais seriam as novas datas do pleito, o que ia acontecer, né? O Brasil com uma democracia muito jovem, no meio de uma pandemia e todos os riscos, né, que a eleição estava correndo, estava um período meio nebuloso, né? Mas o TSE estava lá, firme, né, na sua decisão e fazendo estudos com relação ao adiamento e se certificou aí com profissionais de todas as áreas, né, muitos da saúde, para que então a gente tivesse esse retorno, né? E aí ela passou, né, nas duas instâncias, tanto no Senado quanto no Congresso, o que nos deixa muito mais tranquilos, né? Inclusive para candidatos, pré-candidatos, né? Para todos que trabalham na linha do marketing eleitoral, poderem atuar aí com mais tranquilidade. Teremos eleições? Sim! E olha como eu recebi essa pergunta aqui no canal. Vive, vai ter eleição? Vive, será que tem eleição? Sim, né? O pleito já está agendado. E vai acontecer, né, o primeiro turno no dia 15 de novembro. Tem uma cola aqui, porque é muita data. E o segundo turno no dia 29 de novembro, tá? Repetindo, 15 de novembro e 29 de novembro. Eu não vou me deter aqui a parte mais burocrática das datas, né? O que eu vou colocar para vocês aqui é mais do ponto de vista da propaganda eleitoral, porque a gente vai se deter nisso, porque é aí que a gente precisa estar preparado para entrar e atuar, né? Com os nossos jingles. Mas é importante colocar aqui que todos os prazos, se a gente tiver candidatos aqui que já tinham sido cumpridos, todos aqueles prazos que já passaram, esses não voltam mais, aqueles prazos que já foram cumpridos, que eram aqueles prazos de avisar o teu domicílio, né, trocar de partido. Aqueles detalhes já passaram e não estão contemplados nas novas datas, certo? O que passou, passou, o prazo já foi, tanto para eleitor quanto troca de título, isso já acabou, tá? Ela tratou, o adiamento das eleições foram tratados a partir de agora, né, em diante. Então, o que mexe basicamente, né, na estrutura e para nós que vamos trabalhar na linha da comunicação, né? O que basicamente a gente precisa saber? Que não é tão básico assim, né, gente? Não é tão básico. Vamos lá. Propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ainda continua com um período muito grande. E olha que era uma coisa que eu apostava que pudesse diminuir, mas ela não vai diminuir. O tempo de propaganda eleitoral ainda vai ser bem extenso. A gente vai ter ainda os 47 dias, tá? E elas começam no dia 26 de setembro, tá? E se encerram no dia 14 de novembro. Anotaram aí? 26 de setembro até 14 de novembro. O que acontece nesse período? Esse período está liberado para internet e rádio e TV. Só que rádio e TV tem uma outra data aqui que eu já passo para vocês. É um pouquinho mais adiante. É 27 de novembro, começa o horário eleitoral gratuito. Desculpa, 27 de setembro. E depois ela termina no dia 12. Rádio e TV sempre terminam um pouquinho antes. Na internet, os candidatos vão poder ir até o dia 14. Certo? Entenderam bem aí? Aí é a hora que a parada pega fogo, tá? Mas a gente precisa se preparar. E para se preparar, a gente precisa acompanhar o registro dessas candidaturas.
E o registro dessas candidaturas acontecem sempre, tá? Sempre nas convenções partidárias, que também receberam novas datas, tá? Vamos lá. O que vai acontecer lá nas datas das convenções partidárias? As convenções vão acontecer do dia 31 de agosto a 16 de setembro, tá? De 31 de agosto a 16 de setembro é o prazo que os partidos se reúnem para entrarem, né, com os seus candidatos, para escolherem os seus candidatos, para registrarem os seus candidatos, certo? Então é lá que eles vão receber finalmente o registro e o tão sonhado nome e número. Eles já têm que apresentar nesse registro um nome que tem até 30 caracteres, tem até uma regrinha aí, né? E eles vão receber o número para então poderem fazer o jingle e vão receber também o CNPJ, tá? Tão importante para que a gente possa fazer a emissão na nossa nota fiscal e entrar dentro desse processo todo da propaganda eleitoral lá nas contas de cada candidato. Certo? Então, assim, se eu pudesse, se eu tivesse aqui hoje, agora, uma bola de cristal, a loucura vai acontecer do dia 31 de agosto a 16 de setembro, que é o período das convenções, tá? Ali eles vão receber o número, né? E já vão saber que nome vão usar no pleito, certo? No mais, o que eu quero dizer para vocês? As convenções partidárias foram autorizadas para serem feitas totalmente online. O que é isso? Elas podem ser feitas online, mas elas também podem continuar sendo feitas de forma presencial, desde que elas obedeçam às regras de segurança, né, que estão sendo estabelecidas aí pelo TSE. Mas, a princípio, ela pode acontecer totalmente na internet. Então, vocês imaginam, elas são convenções municipais, né? Se naquela cidade, né, tem lá 100 mil habitantes, né? E a gente vai ter, pelo partido, muitos candidatos, né? Eles vão poder fazer isso online, através das plataformas, tipo Zoom, né? E o TSE está montando aí uma série. Hoje já saiu um estudo de uma cartilha que eles vão precisar ter uma assinatura digital para comprovarem que estão no pleito, né? Dependendo do estatuto do partido, essa votação é aberta ou é fechada, né? Então eles estão vendo essa série de regrinhas de como é que a coisa migra para o online. A verdade é que, sendo online, a gente pode ter vídeos, a gente pode ter materiais que vão substituir aquelas peças que antigamente, dentro da convenção, faziam faixas, faziam todo um aproveitamento lindo lá de convenção, às vezes eram jantares, né? Então, assim, ó, vai ser totalmente online, gente. Então, vocês imaginam, dá para fazer um filme bonito, dá para ilustrar, dá para fazer um jingle bonito para ilustrar esse filme, vai ficar muito legal. E eu tenho certeza que online os candidatos vão gastar, o partido vai gastar muito menos para produzir isso. Mas é lógico, e aqui, ó, fica a dica, tá? Abre aí, fica a dica. Gente, a galera da música que já trabalha com jingle, né, no nosso caso, os nossos alunos, essa turma do jingle, procurem produtoras de vídeo, procurem as agências de propaganda e já comecem a trabalhar prospectando esses partidos. As convenções partidárias são municipais, então elas acontecem por partido em cada cidade. Juntos, montando uma parceria com uma produtora de vídeo, vocês conseguem vender juntos o áudio e o vídeo para os partidos, né? E eles vão precisar de uma super força para poder fazer essa operação no Zoom. Não são todos os candidatos que estão acostumados, né, a fazer um evento, a montar uma palestra nesse Zoom. Então eu acho que nós da linha da comunicação, de um modo geral, a gente vai atuar muito e já nas convenções para poder deixar esse trabalho
mais bacana, bem ilustrado e bem bonito. Certo? Elas acontecem, então, do dia 31 ao dia 16 de setembro. E é aí que a parada começa, porque é aí que os candidatos recebem os números. E quando eles recebem os números, eles já podem, sim, tranquilamente fazerem os jingles. A grande maioria vai vir nesse período. Pessoal, as convenções já são uma excelente oportunidade de negócios para nós. Excelente! A gente já pode fazer os jingles para os partidos, tá? Nessas convenções. Lembrando que uma das características da grande mudança desse ano, e por isso que a gente está esperando um número muito maior de candidatos, é que as eleições proporcionais tiveram uma mudança nas regras. E quem assistiu a primeira semana do músico, eu expliquei lá bem direitinho e ilustrei para vocês entenderem o que vai acontecer. Antigamente, vou fazer um resumo aqui. Antigamente, os candidatos se juntavam, se coligavam para a campanha de vereadores e tinha um determinado quociente lá eleitoral que dizia, para tantas cadeiras, né, tem aqueles milhões de votos e entram pelaquela coligação. Então, aquele candidato mais votado entrava, ocupava aquelas cadeiras e, como ele era muito votado, ele vinha trazendo dentro da sigla dele, da chapa dele, né, outros menos expressivos, porque todos faziam parte daquela coligação. E esse ano mudou. Coligação a gente só vai ter para a candidatura majoritária dos prefeitos. Do contrário, cada sigla, e vejam bem, cada sigla vai precisar ter um número X de candidatos. Vocês podem imaginar que antes 3, 4 siglas se juntavam para conseguir ali 15 candidatos. E agora elas não podem mais se juntar. Então é possível que cada sigla tenha os seus 10, 15 candidatos. É muita gente. O pleito vai aumentar muito, vai ficar gigante. E a gente vai ter muitos. Dificilmente um pré-candidato vai ficar de fora. Vai entrar todo mundo. Vocês imaginam a quantidade de siglas? Eu acho que eu tenho aqui, eu até vou ler para vocês as siglas aprovadas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou passar rapidamente pelas siglas, tá? MDB, PTB, PDT, PT, DEM, PCdoB, PSB, PSDB, PTC, PSC, PMM, PMN, Cidadania, PV, Avante, PP, PSTU, PCB, PRTB, DC, PCO, POD, olha aí, Podemos, PSL, Republicanos, PSOL, PL, PSD, Patriota, PROS, Solidariedade, Novo, Rede, PMB e UP, Unidade Popular. Esses são as siglas aprovadas, né? E que nós vamos ter esse ano na eleição. Então, vocês imaginam, elas não estão presentes em todos os municípios, tá? Elas estão espalhadas aí, né? Nesse Brasil afora. Se tu tem numa cidade, sei lá, a representatividade de 10 dessas siglas, que é o mínimo para uma cidade acima de 50 mil habitantes, quantos candidatos vocês imaginam que vão ter? 10 por sigla? 20 por sigla? É muita gente, pessoal. Quero que vocês imaginem assim, ó, antes eles se juntavam, né, entre 3, 4, 5 partidos na mesma coligação e elegiam aquele grupo que ia se pré-candidatar e ia para a candidatura. E agora, que eles não podem se juntar mais? Cada um vai precisar de candidaturas próprias. E eles devem estar agora trabalhando muito atrás de candidatos. Muito. Porque eles precisam de representação. Porque senão eles somem na Câmara. Né? Eles vão sumir.
Se eles não tiverem ninguém lá, eles vão sumir com a representatividade no município. E pode parecer brincadeira, mas eu entrevistei essa semana uma candidata aqui. A eleição municipal é uma eleição muito próxima. É no município que as coisas começam. Então é uma eleição muito, muito, muito importante. Primeiro que ela dá a sensação para o eleitorado, para o cidadão, de muita proximidade, né, com os candidatos e com a vida política e pública. E segundo, que tudo começa pelo município. Então, é um pleito muito importante. E aí eu quero falar para vocês aqui das técnicas de venda. Vamos ver o lado ao contrário. Se a gente está numa cidade que é pequena, né? Não é difícil a gente descobrir quem é o responsável, né? Quem é o assessor do PTB, onde é a comunicação do PDT, quem está responsável pela assessoria de comunicação do DEM. Porque todas elas têm pessoas que exercem essa parte de comunicação. Se eles não são da comunicação, eles são alguém que vai comprar da galera da comunicação, que vai chamar a agência, que vai chamar a agência de marketing eleitoral. Então é preciso estar muito atento para saber quem são essas pessoas nos municípios que vocês vão atuar. Quem vai fazer essa parte da compra, da escolha da agência, da escolha do slogan, da escolha... Quem mexe com essa parte de comunicação são as pessoas que vão comprar o jingle. E aí fica muito mais fácil da gente chegar nelas. Vocês me entendem? Deixa eu acenar aqui e dar boa noite. Pro Emerson, pro Neno, pro Fernando. Oi, Marcelo, tudo bem? Pro Neno aqui, pro João, pro Glaucio. Pessoal, qual é o movimento que eu imagino que eu faço agora, tá? Agora a gente tem que ficar no radar dessas pessoas. Agora é hora de se escolher. Só que é uma fase que eu diria num relacionamento que é um namoro. O candidato precisa saber que você faz. O partido precisa saber que você atua com isso. Precisa conhecer o seu trabalho. Precisa ouvir. Precisa receber um e-mail. Precisa receber uma ligação. Uma chamada de vídeo. Para que você possa mostrar esse trabalho. Agora é hora de deixar no radar. Quem vai produzir agora é aquele cliente que eu ensino lá no curso, que é o tipo 1, que geralmente ele é um candidato a prefeito. Ele já está certo, ele já vem para a reeleição, ele já tem número. E ontem na live que eu fiz aqui com o Tobias, se alguém quiser ver, assistir aí no IGTV Importante, ele nos ensinou como fazer e como emitir a nota caso o candidato ainda não recebeu o CNPJ. Tá? Ele faz através de contrato. Eu deixo aqui a dica para assistir a live que está aqui no nosso conteúdo. Tá? Muito boa sobre direito autoral. Certo? Então, assim, o movimento é agora. Porque não somos só nós, da parte da música, que vamos nos movimentar nesse período. A galera da parte gráfica vai fazer os contatos. O pessoal de toda essa parte online vai fazer os contatos. As agências, né? Quem vai fazer? As produtoras de vídeo, né? Toda essa galera vai começar a fazer os contatos agora. E eles vão estabelecer dentro do partido pessoas que vão atender esses fornecedores. Porque eles precisam começar a colocar lá no lápis. Bom, para fazer live me custa quanto? Bom, vamos lá, eu vou ter que comprar um iPhone, né? iPhone. Pois é, eu preciso comprar um microfone, né? Ou um fone do iPhone, não sei se vai dar, vou comprar um microfone. Bom, vou ter que comprar um softbox, porque eu preciso ter uma iluminação e preciso, né? Quanto é que é o softbox? Bom, eu preciso ter um site, né? Não é verdade? Preciso ter um site, preciso me comunicar, preciso fazer ele no for, preciso ter um blog, né? Quem é que vai cuidar da arte e do meu conteúdo nas redes sociais? E aí, gente, é a hora que os candidatos estão fazendo essas duas jogadas. Primeiro,
Eles estão levantando a precificação de tudo para ver as possibilidades e tudo que eles podem fazer e levantando toda essa conversa com o eleitorado, essa intimidade, porque agora é a fase da escuta. É a fase de ouvir a população. Porque daqui a pouco é o lugar de fala, que é quando começa de fato a propaganda eleitoral. Então, gente, nessa conta toda que eu falei para vocês, é sim a do jingle. O meu jingle. Com quem eu vou fazer? Quanto custa? Bom, se eu comprar na internet, custa tanto. Ah, mas tem uma pessoa lá na minha cidade. Ah, mas tem a Vivi. Ah, mas tem o cara que fez pra mim há uns 2 anos atrás, mas eu não gostei. Ah, mas eu recebi um e-mail aqui, uma indicação, né? Ouvi o material muito bom. Inclusive tem um jingle ali que eu ouvi que eu acho que dá certinho com o que a gente tá imaginando. Gol de vocês! Quanto mais semente plantar agora, vai colher quando a jogada for lá. Já disse quando, né? De 31 a 16 de setembro, quando eles vão ter o número nessas convenções e 26 a autorização para começar. Essa janela é a janela dos trabalhos. Não é verdade, gente? Tô dando aqui a minha, né? Então, assim, a gente tá com essa ideia assim, ganhamos um fôlego, né? As eleições foram adiadas, né? Os meus primeiros alunos lá, que estão abraçados com a gente, tá? Não ganhamos fôlego nenhum, gente. Quanto mais a gente produzir agora e se antecipar com essas bases e com esse portfólio, mais recheado de possibilidade de trabalho a gente chega lá. Porque a gente vai mostrar não um jingle para o candidato, nós vamos mostrar 5. Nós vamos mostrar 10. E outra, ele mesmo começa a indicar para os seus. Acho que está na hora da gente fazer o mesmo movimento que os candidatos estão fazendo com o seu eleitorado. O mesmo movimento. Vamos ouvir. Vamos lá. A minha vizinha, a pessoa que atua aqui no bairro, a pessoa que atua na comunidade, a pessoa que atua lá, o amigo dos meus irmãos, o fulano, a agência aquela que tem lá na cidade de vocês, que faz só o trabalho da prefeitura. E eu já dei essa dica aqui, vou abrir de novo aqui, ó, dica. Agências de propaganda que trabalham com órgãos públicos são agências de propaganda que tendem a ser agências de marketing eleitoral. Elas já têm essa parada pública, elas já atuam com esse cliente e geralmente são elas que vão fazer marketing eleitoral. Tá? Eu já falei aqui em alguma live, tô falando de novo. Agora, gente, é montar um belo e-mail, produzir esses jingles. É fictício, como é ruim fazer um jingle fictício. Não importa, ele não vai ser fictício, gente. Vocês vão trocar o nome, o número, a letra e vão vender. E não é só para um candidato, são para vários. Montou ali seu portfólio com 5, faz uma ligação, manda um e-mail, procura essas siglas que eu li para vocês aqui agora. Se vocês quiserem, eu posso deixar nos nossos conteúdos as siglas, para vocês poderem começar a procurar aí nas regiões, a partir de quem que elas estão representadas, né? Quem são as pessoas que estão representando? Quem está cuidando da comunicação do MDB aí em Franco da Rocha? Né? Bom dia, eu queria saber quem é que cuida da comunicação do PSDB em Bragança. Tudo começa assim, gente. Vocês já vão ter um nome. E tendo esse nome, já é a pessoa que vocês têm que procurar. Nome, telefone, e-mail. E aí, é colocar e estabelecer uma relação com essa pessoa. Para ela ficar com vocês no radar. Porque a sigla, gente, talvez seja um pouquinho mais demorado chegar na sigla, mas é importante porque a sigla, ela tem mais de um candidato.
E aí, ao invés dela pagar 1.500, 2.500, 13.500 num jingle, ela vai comprar 10. E aí eles vão dizer pra vocês assim, ah, pois é, né, Marcelo, vou dar o exemplo do Marcelo que tá aqui. Marcelo, aqui na minha cidade, pois é, a gente tá trabalhando com 20 candidatos, porque é o quociente aqui eles têm uma limitação, parece que é 150%, cada sigla tem que entrar com 150% do número de vagas, por isso que varia de cidade a cidade. Beleza e tal. Pois é, eu tenho 15 candidatos. E como é que a gente pode fazer aí uma negociação? 15! Se tu tá com 5 bases prontas, tu só tem 10 para produzir. Ah, vai dar um desconto? Vai, lógico. É vantajoso para eles e é vantajoso para vocês. Mas também na hora que vocês forem pagar os cantores, vocês também vão pagar menos. Vocês vão fazer vocal com os mesmos, são 15. Vocês vão cantar 3 jingles com um, 3 jingles com outro. Vai fazendo a conta. Agora, não dá pra deixar pra fazer esse movimento lá, né, gente? Lá é a hora que eles têm que comprar. Vocês me entendem? Outro detalhe, eles podem comprar a sigla para a convenção. Olha que jogada. Vocês podem ir fazendo essa abordagem com as siglas, né? Para fazer o material deles de convenção, eu vou rodar aqui um jingle que eu separei aqui para vocês ouvirem, que é um jingle de convenção, que esse jingle não foi da Content, mas eu participei na produtora que eu trabalhava na época. Eu acompanhei esse jingle atravessa anos e anos. Eu vou mostrar um modelinho para vocês aqui hoje, né? Então, assim, vocês podem fazer uma jogada. Olha aí, abre a dica de novo. Eu faço o seu jingle da convenção. A senhora coloca lá belas imagens, né? E aí a gente faz o pacote para atender os seus candidatos. Ah, mas tu vai fazer de graça? Não, de graça não. O jingle custa, sei lá, 1.500, 2.500. O da convenção eu faço para a senhora por 1.200, faço por 1.000. Mas veja bem, eu vou fazer o de todos. E aí vai ter um padrão na comunicação, porque vocês já vão conhecer meu trabalho. Ah, olha aqui, ó. Cola na Tia Vive na técnica de venda. Cola, cola. Gente, não tem mistério isso. Outro detalhe, a venda do jingle é uma venda técnica. Eu, que sou do berço do atendimento das vendas, a venda do jingle é técnica. Não tem frufru, né? Na publicidade a gente tem todo um nó, tem relacionamento, tem networking, tem portfólio, tem que estar no ar, tem que estar em evidência, tem que fazer o filme mais bombástico do não sei o que, do jingle, da parada mais top pra agência te reconhecer como um fornecedor. Gente, na propaganda eleitoral não tem isso. Claro que se tiver todos esses requisitos vão ser importantes, mas são 450 mil candidatos. Sendo que a maioria deles não tem essa experiência com propaganda. É obrigado a comprar propaganda nesse período. E aí, ou eles têm assessoria contratada, que vai ser os que têm uma condição melhor, né? Que mesmo na proporção ainda vai ser bastante gente, porque é muito candidato. Mas a maioria vai ser a sua filha que vai comprar, o amigo do amigo que está ali na campanha, na militância, que entende um pouquinho mais. Gente, é só vocês entenderem do negócio de vocês. E eu já cansei de ensinar aqui. E a gente vai ter de novo, vou abrir aqui uma janela. Semana do Músico, gente. É a nossa segunda Semana do Músico. Tá? Dias 20, 21 e 22 de julho. Certo? Dessa vez nós vamos fazer um formato diferente. Não sei se alguém que tá aqui participou da primeira semana, mas foram muitas pessoas. Tava muito legal, tá? Muita gente. Então agora a gente abriu as turmas de julho para a segunda semana do músico. Dessa vez nós vamos focar em refrão, certo?
Vamos ter todo esse bate-papo lá. Venda de jingle político, produção e criação de jingle político é um trabalho técnico. Você precisa saber de reeleição, precisa saber de oposição, precisa saber de situação. Precisa fazer jingle de eleitorado, precisa saber história, trajetória do candidato. Para tudo isso, tem tipos de letra. Tem jingles que são emotivos, tem jingles que são animados, tem jingles que são de engajamento. Para tudo isso tem formato. É um grande quebra-cabeça. Extrair as palavras-chave, saber sobre técnicas de captação de briefing ou entrevista com o candidato. São coisas muito importantes. Então, assim, isso tudo é a técnica de venda. Porque o candidato vai sentar com você e de cara vai saber que você sabe. Você não é um aventureiro. Você manja. Vocês me entendem? Conseguem me entender? Que não é assim, eu nunca vendi, nunca precisei vender. É uma venda técnica, que basta você demonstrar conhecimento e prova social. E qual é a prova que vocês têm? O trabalho que vocês produziram, o portfólio tá aqui. Roda aí. O cara na hora vai ver tua capacidade técnica. Certo? Me lembrem aqui, o Josias está me perguntando aqui. Vamos lá, deixa eu dar os boas noites aqui pro Dilsa, pro Brum. Trabalhe com pesquisas e um jingle baseado nas informações é fundamental. Gente, pesquisa tem muita informação. Oi, Renato. Oi, Davi. Oi, Tomás. Oi, Nai. Oi, Tuca. Opa! Peraí, deixa eu virar aqui que eu acabei acenando e batendo aqui. Tem essa mania. Albuquerque, Luciano. Vamos seguir aqui, gente. Muito bem, aconteceram as convenções partidárias. Já coloquei a data para vocês, o primeiro e o segundo turno também. O segundo turno é só dia 29 de novembro, tá? E geralmente ele tem a sua propaganda eleitoral em torno de 12, 15 dias. Só que o seguinte, é importante lembrar que o segundo turno só acontece em cidades acima de 200 mil habitantes. Tá? Esquece essa parada de segundo turno em cidade pequena. Logo, um dos argumentos de venda de vocês com os candidatos de vocês é: gente, a cidade não tem segundo turno. Você não tem uma segunda chance de fazer o trabalho bem feito. Você tem uma chance só. Vai lá, compra um jingle ruim para ver se você não tem como refazer. Você não tem como mudar a cara daquele trabalho. Você não tem mais 15 dias para fazer um resgate das pessoas. Acabou. Tá? Abram um olho. Né? Ele pode comprar um jingle ruim, mas o resultado dele também vai ser ruim. Certo? Bom, passamos pelas datas da propaganda, passamos pelas datas das convenções, passamos pelo primeiro e segundo turno, e eu fiz aqui os meus apontamentos. Conversamos também sobre as coligações das proporcionais também, que são super importantes, por isso que vai aumentar muito o número de candidatos. E eu vou rodar para vocês aqui agora um jingle de convenção. Deixa eu achar ele aqui. Que não foi feito por mim, mas eu participei na época, eu trabalhava nessa produtora. E esse jingle é um jingle bem inesquecível. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui do meu suporte. Peraí. Vou virar a câmera aqui. Vou dar um play, gente. Vamos lá trabalhar com um Rio Grande bem melhor pra se viver. O nosso partido, a nossa bandeira é o PTB, que pensa no povo, em nossas famílias, juntos vamos descer.
Deixa eu colocar no suporte aqui de novo. Conseguiram ouvir, gente? Esse é um jingle feito para o partido. Deixa eu colocar meu fone aqui. Vamos lá trabalhar, construir um Rio Grande forte para se viver. Tu vê, ele virou um hino do PTB. O PTB usa isso há séculos. Eu tava olhando aqui, ele é de 2010. Há 10 anos esse é o jingle do PTB do Rio Grande do Sul. E ele vai ganhando roupagem, né? Nova a cada ano. Essa é uma letra voltada para jingles de convenção, que é bem diferente. Quando a gente trabalha com candidato, a gente fala sobre o candidato. E aqui a gente está falando sobre o partido. Então é um jingle para o coletivo. É o sentimento do partido. A entrevista que vocês vão fazer é com relação ao partido, ao sentimento, aquele estatuto. Tá? Porque partido tem estatuto, partido tem missão, partido tem valores, né? E aí são esses valores da terra, das pessoas que precisam estar em jingles de convenções partidárias. Certo? Gente, vou falar de novo aqui. Entrou mais gente aqui, Luciano, a Camila, a Bariane, né? Dias 20, 21 e 22 de julho, Semana do Músico, a nossa segunda edição, tá? Vamos tratar de refrões, certo? Se inscrevam, tem um link aqui na bio, tá? A gente já tá recebendo as inscrições. Gente, é uma oportunidade única que a gente tem nessa eleição, né? Toda a galera da música de trabalhar com marketing eleitoral e ser muito feliz. Gente, olha, dá para fazer 1 ano de faturamento aí, ó, em 3 meses. Mas tem que se preparar. Não cai do céu, não é um trabalho fácil, não tô prometendo fácil, não. Mas tô prometendo passo a passo. Passo a passo. Porque agora ainda dá tempo de começar, de se experimentar, de aprender a fazer letra, de fazer o seu primeiro arranjo. Agora é a hora. Quando estourar lá, que eu já passei aqui a data, que é 31 de agosto, né? A 16 de setembro, que eles recebem o número, se você tiver 5 jingles para vender prontos, para mudar lá o nome e o número, né? Você vai vender os 5. Eu não tenho dúvida, são 450 mil candidatos, gente. E esse número foi de 2016. Com as novas regras, esse número pode dobrar. Então, assim, não tem porquê, entende? Mas é lógico que eu respeito quem não quer trabalhar com marketing eleitoral. Ok, ninguém é obrigado a trabalhar com marketing eleitoral. Mas a quantidade de agências de propaganda, redatores, produtoras de vídeo, produtoras de áudio que praticamente param para só fazer propaganda eleitoral é muito grande. Vamos junto, gente. Hein? Vamos junto. Boa noite, Rick. Boa noite. Eu acho, gente, que é imperdível. Boa noite, André. Imperdível. Certo? Não sei se vocês querem revisar as datas aqui. 15 de novembro, né, o primeiro turno. 29 de novembro, o segundo turno. Lembrando que o segundo turno são somente para cidades acima de 200 mil habitantes. A propaganda eleitoral começa na internet a ser permitida em 26 de setembro e ela termina no dia 12 de novembro. Desculpa, no dia 14 de novembro, é um dia antes. Mas o horário eleitoral gratuito começa no dia 27 de setembro e termina no dia 12 de novembro. Ela, na TV, termina um pouquinho antes. Oi, Mariane.
Na TV termina um pouquinho antes. Tá bem? Com relação aos tempos dos candidatos, existe uma reunião que é entre as convenções partidárias e o início da propaganda eleitoral no dia 26. Existe uma reunião com as mídias. E essas redes se reúnem com os partidos para fazer aquele coeficiente, a divisão dos tempos que cada um vai ter. Isso é muito importante para prefeitos, né? Porque a gente tem aquela alternância. Um dia propaganda de prefeitos e o outro dia propaganda de vereadores. Os vereadores praticamente têm pouca participação, né, na propaganda de rádio e TV eleitoral, que é muito curtinha, muita gente. E se eu não comer mais gente ainda, vai ficar mais curto ainda. A jogada dos vereadores é realmente online, lá o tempo é livre. O negócio é Instagram e Facebook, gente, YouTube. Não tem outra saída. Agora, os prefeitos, sim. Esses, sim, precisam ter mais de um jingle. Sim, prefeito precisa ter mais de um jingle. Tá? Para poder variar. Como é que se sustenta 47 dias de exposição em rádio, TV, internet com um jingle? Explica. Quem tá com o prefeito no radar, gente, tem que vender no mínimo um jingle e 2 versões, tá? No mínimo. Vamos lá, Rick, qual o link? Tá ali bem na minha bio. Semana do Músico. Na minha bio aqui do Instagram. Tá? A gente já tá recebendo aí. A gente lançou ontem, na verdade. No ar a gente tá recebendo as inscrições. E aí tu coloca lá o teu e-mail e a gente manda as aulas nos dias 20, 21 e 22 de julho. E dessa vez o nosso foco vai ser refrões. Vamos fazer o exercício prático de refrões. Na última semana do músico, a gente fez o exercício de jingle, de reeleição, foi? Foi, eu passei um briefing e a gente fez um trabalho para escrever os primeiros versos. Foi, passei palavras-chave, foi bem legal. Foi bem legal, tive um retorno bem positivo. Tá bem? Porque jingle político não é musiquinha, é arte e técnica. E tem que saber fazer. Tá bem? Meus amores, eu acho que o que eu tinha que conversar com vocês é isso aí, certo? Sobre novas datas. E amanhã, quero deixar chamadinha aqui, nesse mesmo horário, a gente vai conversar sobre jingles políticos no estilo sertanejo. O sertanejo embala aí de diferentes formas vários jingles políticos. E aí eu vou trazer aqui o Dante, que é meu parceiraço aí nas composições, né? Um cara maravilhoso, que tá junto com a gente nesse curso, nessa jornada. Toda a parte módulo de arranjo e melodia é dele, né? Então eu vou trazer o Dante amanhã e a gente vai conversar um pouquinho sobre os estilos. Vamos mostrar aqui alguns modelinhos de jingle sertanejo para já inspirar aí o trabalho de vocês. Certo? A nossa live vai encerrar daqui a alguns minutinhos. Eu quero deixar um grande abraço a todos e vamos juntos nessa jornada. O pontapé foi dado, né? Então vamos nos preparar. Certo? Até mais. Um super beijo. Boa noite para vocês.